E aí o que acontecia então no G4? Cara, 50 alunos vinham na minha imersão. Essas pessoas tinham minhas aulas, assistiam aula de growth, aula de liderança, aula de gestão, aula de CX, assistiam aquilo tudo. Disso eu ia lá, baixava o banco de dados que o time comercial me enviava. Com esse banco de dados eu ia lá e falava com 40 desses alunos. Dos 50 que iam, 40 tinham fit, os outros não estavam no cargo certo, a empresa não tinha o tamanho certo. 40 alunos conseguiam marcar 30, 35 reuniões, a taxa de agendamento de reunião realmente era muito alta, porque os alunos eles já eram meus, eles já estavam ali. Eles já me adoravam, eles já gostavam do produto, já confiavam na empresa. Eu fazia de 3 a 5 vendas. Então eu tinha lá meus 7,5%, 10%, 12% de taxa de conversão. Só que, de novo, eu estava indo com base na força bruta. O que eu estava fazendo era tratando os meus clientes como se eles fossem leads. Cliente não é lead, cliente é cliente. Eu sei muito mais sobre ele do que eu sei sobre qualquer lead. Eu tenho um relacionamento com ele muito mais forte do que o relacionamento que eu tenho com qualquer lead. Eu consigo entender como que eu qualifico esse cliente. E é aí que o PQL entra. Foi o momento em que eu parei. Foi o momento em que eu parei de falar, pô, você é um lead, eu vou fazer todo esse processo aqui de te qualificar novamente, te entender novamente. Eu falei, cara, esquece isso. Eu tenho 50 pessoas, 2 dias comigo, contando todas as dores do negócio, falando tudo que eu perguntar. Se eu perguntar para o cara quanto que do negócio dele, do prolabore dele, ele usa para comprar presente para a esposa, para o esposo, para os filhos, ele me conta. Por que eu estou tratando ele como se fosse um lead frio, que eu não sei nada e fazendo todo aquele processo de novo? O que eu fiz? Eu mudei meu produto. Uma das primeiras coisas que a gente fez para mudar o produto foi, a partir de agora, quando você vem para uma imersão, você vai lá passar 2 dias comigo, antes de ir, você já comprou, já virou meu cliente, você vai preencher um formulário. E nesse formulário, você vai me falar um pouco mais sobre a sua empresa e responder algumas perguntas que vão me contar o seu nível de maturidade. Em cima desse nível de maturidade, então, eu vou te dar um presente. Meu produto mudou. Agora não é só mais a aula, é a apostila. O produto vem junto com uma análise de maturidade. Nesse caso específico, uma análise de maturidade em growth. Ela vai olhar a sua maturidade em aquisição. O quão bem você sabe fazer aquisição no seu negócio. Em conversão. O quão bom em converter você é. Em retenção. Em dados e em cultura de growth. Então eu vou te dar uma nota de 0 a 100% de maturidade. Vou comparar a sua nota com o resto da turma que você está e com a comunidade do G4 como um todo. Em cima disso, eu vou te fazer uma sugestão. Olha, você deveria focar nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto da nossa imersão ao longo do final de semana. Então, antes, a pessoa chegava, comprava a minha imersão, ia assistir a aula, assistia tudo mais ou menos igual, fazia a mentoria, depois tem as mentorias de acompanhamento e tirava o resultado. O que eu fiz? Eu mudei meu produto para que o produto agora tivesse um processo de avaliação do aluno, em que ele entendia de todos os conteúdos, quais eram os que mais fariam sentido para ele, com base no nível de maturidade em diferentes temas dentro de Growth. Eu colocava ele numa comparação com o restante da turma e falava, olha, é isso aqui que realmente vai fazer diferença na sua vida. É isso aqui que vai realmente mudar o jogo para você. E o que aconteceu então? Continua com 50 alunos por imersão, é um evento presencial, eu tenho limite físico de pessoas para ter um evento legal. Só que agora, o time de produtos, ele roda o assessment com todo mundo. Então, todos os meus alunos, eles respondem aquele questionário, são 25 perguntas. Só que são 25 perguntas do negócio com outras 5 que vão me ajudar a entender melhor ele. E eu faço 2 perguntinhas que antes eu não fazia. Qual que é o seu número exato de funcionários? Qual que é o seu número exato de funcionários em posição de gestão? Supervisor, coordenador, gerente, diretor, alguém que tem um time. Esse meu aluno agora recebe aquela avaliação que nós mostramos aqui,
que fala para ele o nível de maturidade que ele está, compara ele com a turma, já dá uma gamificada e direciona ele. Cara, essas são as partes da aula que você realmente deveria prestar atenção, porque são os que mais vão fazer diferença para você no seu negócio. Só que agora, ao invés de eu falar com 50 alunos, eu sei quem tem uma dor que eu resolvo bem. Porque eu estou te dando uma solução de educação corporativa. Eu produzo conteúdo para você, eu crio as trilhas de aprendizado para você, né? A gente chama de Waze da educação. Eu entendo quais são as suas dores, no sentido de quais são os gaps, os skill gaps que você possui, e te ajuda a criar uma trilha para resolver isso. Só que eu não faço tudo tão bem. Algumas coisas são melhores do que em outras. Então eu consigo entender quais são os alunos que têm as dores que eu resolvo da melhor forma possível, e mais, agora que eu sei o número de funcionários exato, e não um range como o MQL funciona, eu sei exatamente o número. E eu sei o número de pessoas em posição de gestão, eu consigo saber quem tem maior potencial de comprar. Então, ao invés de falar com 30, 35 alunos, eu falo com 7 a 10. Continuo fazendo de 3 a 5 vendas. Só que a minha taxa de conversão mudou. Só que aí você vai falar, pô, João, você continua fazendo 3 a 5 vendas. Como é que você foi de vender 1,5, 1,2x para vender 2, 2,5? Otimização de recurso. Lembra que eu falei que eu formo de 100 a 200 novos alunos todos os meses, quando eu olho todos os meus programas de imersão? Quando eu tinha que falar com 40 alunos em cada turma, com 30 alunos em cada turma, eu tinha muito esforço. O número de pessoas com quem eu conseguia falar bem era baixo. Porque pensa assim, essa foi uma das últimas vezes que eu me senti idiota esse ano numa conversa. Tem um grande amigo que chama Paulo Orione. Falei, Paulo, nunca tive que vender B2B, vendas complexas. Pô, tô sofrendo, tá vindo resultado, mas cara, mano, é difícil. Não tá legal, não sinto que eu tô crescendo tão bem quanto eu fazia no B2C. Eu expliquei para ele o processo, ele falou, João, vem aqui comigo. Quanto tempo leva para você fechar uma venda? Ah, Paulo, leva mais ou menos umas 4 horas de trabalho, vai. Ah, legal, leva 4 horas. Bacana. Quantas horas um vendedor do seu time trabalha por semana? Eu falei, cara, trabalha muito, sei lá, vamos falar que ele trabalha de forma efetiva, ele trabalha rendendo, produtivo, umas 40 horas por semana. Se forçar a barra 60, ele falou, beleza, vamos falar que seja 60 horas então. Você está fazendo a galera ralar pra caralho aí? Isso quer dizer que um vendedor bom, se ele realmente se dedicar 4 horas para fazer a venda, ele consegue falar com 15 clientes por semana. O que você está fazendo hoje? Estou fazendo o vendedor falar com 40 clientes por semana. Você está fazendo o cara falar 3 vezes mais do que ele deveria falar. Você acha que ele está falando com qualidade? Você acha que ele está falando bem? É óbvio que não. Você está trabalhando na força bruta porque você está querendo fazer com que 9 mulheres te dê o bebê em um mês. Não é assim que o mundo funciona. Se leva 4 horas para fechar a venda, você vai ter que dedicar 4 horas. Se você dedicar uma só, você vai até fechar alguma venda. Só que vai ser muito menos eficiente e muito menos rentável. Por quê? Você vai fechar aquele deal mais fácil, você não vai fechar os deals bons. Em vez de você fechar um deal de 40, 50, 100 mil, vai fechar um deal de 20. Porque o vendedor não vai conseguir se dedicar. Então, no momento em que eu mudei a minha realidade de falar com 30 a 35 reuniões, para precisar falar com 7 a 10 pessoas de cada turma, eu passei a permitir que o meu recurso fosse muito melhor aproveitado. E como que eu fiz isso? Não foi colocando um SDR para ir lá e falar com todo mundo. Não foi, não, vendedor, relaxa. Você não vai mais precisar falar com todo mundo, porque eu vou colocar outra pessoa para falar com todo mundo no seu lugar. Não foi isso. Eu mudei o meu produto para que o produto fizesse o trabalho da SDR. Porque eu já tenho as informações. E nisso, fazendo as 7, 10 reuniões em cada turma, como eu faço 3 a 4 turmas por semana, 3 a 4 turmas por mês, de diferentes produtos, agora um único vendedor consegue atuar em 3 turmas no mês, ao invés de uma só. Por quê? Porque ele sabe exatamente com quem falar. O grande segredo aqui
não é aumentar o número de pessoas com quem você fala, não é aumentar o número de executivos vendendo. É você otimizar a alocação de tempo. É o seu executivo saber exatamente com quem ele tem que falar.